Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Espero que vocês estejam morrendo de saudade de mim, assim como eu estou morrendo de saudade de vocês. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? E faz tempo que a gente não vai pro MAP, né? Nossa, só de lembrar do MAP, sentir aquele cheirinho do almoço, nossa, já fico morrendo de saudade. Bom, claro que agora nós vamos aproveitar a tecnologia para unir os nossos corações, para a gente aquecer os nossos corações, né, matando um pouco da saudade, tá certo? Então, como sempre, tá, eu queria convidar vocês para uma rápida prece, antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos só por uns instantes. Fechando os olhos, a gente eleva o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, pedindo para que Ele se faça presente no lar, no coração de cada um de nós, no lar e no coração de cada um de vocês. Que a gente possa sentir a presença de Jesus chegando nesse instante, nos envolvendo no seu amor, nos envolvendo no seu carinho, na sua proteção. Que Ele possa nos abençoar nesse instante, abrindo os nossos corações e abrindo as nossas mentes, para entendermos melhor as lições trazidas aqui. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, gente, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre aquele tema que a gente tinha iniciado. Todos sabem que nós temos um tema mensal, né? Tanto os tarefeiros do bem quanto os discípulos do bem já estão acostumados, né, com os temas mensais. Então nós falávamos a respeito de Jesus. Nós já viramos o mês, porém, tá, como a gente já tinha começado um pouquinho depois, então nós estamos terminando agora, nós vamos fechar o assunto a respeito de Jesus. Nós falávamos anteriormente, quando eu falei com vocês da outra vez, nós falávamos a respeito da comparação de Jesus com os dias atuais, né? A gente falou a respeito das redes sociais, de como é difícil a gente conseguir likes, que a gente conseguir as curtidas, a gente conseguir seguidores, não é verdade? E a gente falava que Jesus é a pessoa mais seguida no planeta, na história do mundo, né? Muito legal isso. Então, olha só, claro, as pessoas famosas, só para a gente relembrar, recebem centenas, milhares, até milhões de likes quando pega uma pessoa muito famosa, um youtuber muito famoso, um artista, né? Agora, Jesus não. Jesus ele recebe bilhões de likes, né? Bilhões de pessoas que seguem Jesus. E diferentemente dos seguidores, dos famosos, né, das redes sociais, das pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, as pessoas seguem fazendo um comentário, dando um clique, dando um like, né, fazendo um comentário das suas casas, muito diferente dos seguidores de Jesus. Quando nós comparamos esses seguidores com os seguidores de Jesus, não dá nem para comparar, porque as pessoas que seguem Jesus, eles não seguem só ali pela internet, com determinado assunto, pela net, através do Facebook, quando alguém posta alguma coisa a respeito de Jesus, ou quando alguém posta alguma coisa no YouTube, coloca no YouTube algum vídeo, né? Constantemente a gente vê muito mais. As pessoas que seguem Jesus é diferente. Eles seguem Jesus de uma maneira muito diferente. Eles vivem a vida para Jesus. Quando a gente aprende a seguir Jesus, a importância que ele tem na vida de cada um de nós não fica só no like, não fica só na curtição momentânea, não. Nós passamos a mudar a nossa vida e agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, muito diferente do que a gente vê hoje. Por quê? Porque a gente aprende que isso muda a nossa vida, muda a vida da nossa família, muda o nosso futuro e, claro, vai mudar toda a nossa perspectiva, o nosso entendimento. Por isso, o MAP faz questão de trazer esse assunto. Porque, claro, vocês, muito jovens, estão numa idade de procurar um pouco mais de diversão, conhecendo o mundo agora, se relacionando mais agora, não é? Mas a importância de nós trazermos o assunto a respeito de Jesus é para que nós possamos levar esse assunto até vocês, para que vocês reflitam que vocês podem fazer tudo isso que vocês fazem, só que de uma maneira muito mais saudável e mais consciente, de uma maneira muito mais produtiva, quando se coloca os ensinamentos de Jesus na frente das nossas ações. Quando nós agimos de acordo com os ensinamentos cristãos, nós vamos nos tornar pessoas melhores.
nós vamos nos tornar pessoas mais honestas, as pessoas vão nos respeitar, não pelas brincadeiras que fazemos, pelas coisas que dizemos, não, nós seremos respeitados pela nossa postura, pela maneira como nós agimos, porque Jesus nos ensina a agir de forma diferente. Nós seremos diferentes da maioria, porque talvez a maioria dos jovens, a maioria dos adultos, só dizem Senhor, dizem amém, mas na verdade não vivem de acordo com o ensinamento do Cristo. Então, é importante nós trazermos esses assuntos para a gente discutir, porque muitas vezes vocês não vão ouvir isso nas rodas de amigos de vocês. Muito pelo contrário. Talvez vocês passem a perceber, depois de conhecer Jesus, que aqueles das rodas que se dizem amigos, na verdade não são amigos. Na verdade não querem o nosso bem. Na verdade não querem o nosso bem, o nosso bem-estar, ao contrário. Às vezes nós percebemos que as pessoas se aproveitam da gente, se aproveitam da nossa companhia, se aproveitam às vezes da amizade que nós temos para chegar perto de alguém, se aproveitam com interesse. Porém, a gente aprende com Jesus que a gente não deve tratar essas pessoas com hostilidade. Jesus nos ensina a amar inclusive essas pessoas que não nos querem muito bem, que às vezes querem nos enganar. Jesus nos ensina a, claro, ficar atentos a essas pessoas que agem assim conosco, mas jamais revidar, jamais brigar com essas pessoas, jamais falar mal dessas pessoas. Por quê? Jesus, ele se assemelha muito. A história de Jesus, ela tem algo muito parecido com a nossa história. Jesus, ele foi caluniado, Jesus foi perseguido, Jesus foi enganado. Quantos de nós não passamos por isso? Por perseguição, por enganação, por calúnia? Quantos de nós já não passamos por isso? Inclusive nas redes sociais. Alguém que manda uma indireta, faz uma postagem, a gente sabe que está falando da gente, não é? E aí, como que a gente se sente? Muitas vezes nós nos sentimos magoados, bravos, irados, e a gente vai lá e faz o quê? Outra publicação para responder aquela, não é? Pois é, Jesus nos ensina que a gente não precisa fazer isso, não deve fazer isso, muito pelo contrário. Nós devemos mostrar o sentimento de compaixão pelos outros, nós devemos ser propagadores de boas mensagens, propagadores do bem, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, porque a gente sente aquela raiva às vezes, mas a gente tem que controlar. Quando surge aquela raiva, a gente tem que tirar do nosso coração. Jesus nos ensina que quando eu fico chateado com alguém, o que eu tenho que fazer? Orar por aquela pessoa, para que aquela pessoa não faça mais isso, para que ela aprenda a não caluniar, a não agredir. Então, a nossa vida passa a ser uma vida diferente, muito, muito, muito mais feliz. É por isso que o MAP faz questão de trazer alguns assuntos que deveriam pelo menos causar reflexão, a gente pensar a respeito. Porque nós vamos aprender como agir dentro da nossa casa, como agir no ambiente escolar, no nosso grupo de amigos, no nosso grupo de trabalho. Nós vamos aprender com Jesus como agir melhor. Porque fazendo dessa forma, a nossa vida se transforma. Olha que legal, fazendo dessa forma, a nossa vida se transforma, não é? Então, é muito fácil vocês perceberem que quando estiverem atentos, porque olha só que coisa interessante. Muitas vezes, quando nós estamos numa conversa, estamos num grupo de amigos, se nós não estamos prestando atenção em determinado assunto, alguma pessoa fala e a gente praticamente não ouve, ou se ouve, não assimila. Muitas vezes, quantas vezes já aconteceu de os nossos pais falarem conosco, ou as pessoas que são responsáveis por nós, com quem a gente mora, até nossos irmãos, irmãs, amigos, fala com a gente até ouviu a pessoa falando, mas ela acabou de falar, a gente não se lembra, não prestou atenção em nada do que a pessoa falou. A gente até acaba de perguntar a mesma coisa que ela acabou de falar. Por quê? Isso mostra que a nossa mente, ela é muito astuta e ela foca a atenção naquilo que pelo qual a gente se interessa. E aí, quando a gente se interessa em algo, parece que todas as outras coisas à nossa volta não fazem mais sentido. Nossa mente voltando a atenção para determinado ponto que nos interessa. E aí, quando nós, do MAP, trazemos esses assuntos, quando nós trazemos para vocês esses temas, é para que a nossa atenção se volte para isso. Porque na maioria das vezes, nós não estamos voltados para pensar
no bem que Jesus nos faz, no que o conhecimento sobre Jesus pode representar na nossa vida. Ou seja, nós estamos preocupados com o quê? Com outras coisas. Aí, quando a gente ouve falar de Jesus, a gente até ouviu, mas não prestou atenção. E aí a nossa vida, ela passa a ser uma vida vazia. Porque não há como ter uma vida feliz no futuro se nós não assimilarmos os ensinamentos cristãos. Porque serão esses ensinamentos que nos vão proporcionar uma vida mais feliz. Na medida que Jesus nos exorta, nos orienta a perdoar, se nós não aprendermos isso, não entendermos o motivo pelo qual nós precisamos perdoar, quando nós tivermos uma situação e nós formos afrontados, magoados, agredidos e não soubermos perdoar, nós cresceremos com algo ruim, com uma mancha negra no nosso coração. E isso não vai fazer mal para a pessoa de quem a gente nutre, porque a gente nutre esse sentimento ruim, faz mal para a gente. Então a gente se desequilibra, porque quanto mais esses sentimentos dentro de nós, mais distantes nós nos colocamos de Jesus. Jesus não se afasta da gente, é a gente que quer se afastar de Jesus. Quando a gente deixa esses sentimentos invadirem nossos corações, nós nos afastamos, nós empurramos Jesus para longe da gente, porque a gente prefere ficar com os sentimentos ruins do que ficar com os ensinamentos do Cristo. E este é o grande problema que a gente enfrenta, porque a gente faz uma escolha. As nossas escolhas é que vão determinar se eu vou derramar lágrimas ou vou distribuir sorrisos. E se nós não prestarmos atenção nisso, muito provavelmente as lágrimas serão em muito maior volume do que os sorrisos. Por isso a importância de se falar a respeito de Jesus. Ainda que pareça uma coisa que todo mundo já falou, tantas vezes a gente ouviu falar de Jesus, não. Jesus é pouco conhecido, inclusive entre os cristãos. Muitos cristãos ainda não conhecem Jesus de fato. Porque olha que interessante. Se alguém falar para você mal de uma pessoa que você conhece, você vai saber se essa pessoa está falando a verdade ou não. Você vai sair em defesa dessa pessoa, se você conhecer essa pessoa. Se ela falar alguma coisa diferente do que a personalidade dela olha, fulano de tal ou beltrano de tal, ele é muito chato, ele é muito egoísta, né? Ele é muito arrogante. Se você conhece a pessoa, sabe que ela não é arrogante, egoísta, chata, o que você vai fazer? Você vai sair em defesa dessa pessoa. Você vai saber que essa pessoa que falou para você está equivocada. Por isso é importante a gente conhecer Jesus, para que nós saibamos identificar aquelas pessoas que de fato estão dizendo a verdade. E aí eu vou saber a respeito desses ensinamentos que mostram a personalidade do Cristo. Quando algumas pessoas disserem que sofrem porque se sentem excluídas ou porque passam por dificuldades, achando que Deus, que Jesus não se preocupa com elas porque elas sofrem demais, não. Muito pelo contrário. Nós temos uma alma que é imortal, que ela não se fere, que ela não morre. O que fere, o que morre é o nosso corpo físico. E, portanto, a nossa integridade espiritual está conservada. E muitas vezes, as adversidades que passamos, ela faz parte do amadurecimento espiritual. Quanto mais dificuldades a gente passa, mais a gente aprende a lidar com elas. Então, nas primeiras dificuldades, nós vamos sofrer muito. Quando a gente for afrontado, for caluniado nas primeiras vezes, vai ser difícil. Mas quando nós nos acostumarmos com isso, nós aprendermos a lidar com essas situações, a gente vai sofrer menos a cada vez que formos afrontados. Nós vamos saber lidar, aprender a lidar com essas situações. E agora, vocês, principalmente com a idade que vocês estão, vocês vão começar a trilhar esses caminhos muito tortuosos. É um caminho com muitas pedras que vão machucar os seus pés e muitas vezes vão causar tombos. Mas a cada tombo, a cada machucadinho no pé que a gente tiver, por essas pedras que são os problemas ou as dificuldades que vão surgindo, nós vamos ficando mais fortes e a gente já não vai mais cair com as pedras. Os nossos pés vão se calejar e a gente já não vai sentir mais dores com essas pedras. Nós vamos passar, elas não vão deixar de existir,
Não, Jesus vai nos ensinar a passar por elas, de cabeça erguida, sem maldizer ninguém, muito pelo contrário. Quando a gente encontrar alguém pelo caminho caído, nós vamos aprender a estender a mão, porque Jesus nos dá uma lição através do seu evangelho, que é o bom samaritano, aquele que levantou quem estava no chão. Ele ensina, através de histórias, ele nos ensina a agir. Assim como a gente cresce ouvindo falar das histórias de super-heróis, as histórias de moral, que ensinam que a gente não deve obedecer aos nossos pais, os nossos responsáveis, que nos ensinam a exercer o amor através das histórias, né? Aquelas histórias que trazem valores, que nos deixam empolgados com aqueles valores. Jesus, através das histórias que eles chamam de parábolas, ele nos ensina a agir de forma correta com os outros e principalmente conosco mesmo, entre família, dentro de casa, a realizar as nossas obrigações, porque a gente não tem só direitos, nós temos direitos e obrigações. E quanto mais a gente aprende a realizar as nossas obrigações, mais a gente se sente bem e feliz, mais maduro nós passamos a ser. E aí, naquele grupo de amigos, esses amigos vão perceber a diferença na sua atitude, em como você age, que não é só da boca para fora. Vai perceber que nas discussões, nas brigas, o cristão sempre está tentando acalmar os corações, nunca incitar a violência. Aí os amigos vão perceber que o seu coração é um coração que busca o bem. É claro que ninguém quer estar perto de pessoas ruins, ninguém quer estar perto de pessoas aproveitadoras, pessoas mentirosas, pessoas enganadoras. Ninguém gosta de estar perto de pessoas que bebem, que têm vícios, que se drogam. Não. As pessoas querem estar perto de gente que pratica o bem, que se preocupam com os outros. Quem não gosta de ter um amigo que se preocupa com a gente? Quem é que não gosta de ter um amigo que nutre um bom sentimento conosco? É assim. Jesus ensina que nós devemos ter determinados sentimentos para com os amigos, para com os familiares e até para aqueles que não fazem parte do nosso círculo familiar ou que muitas vezes parecem não gostar da gente. Nós precisamos ser diferentes. O cristão, aquele que acredita em Jesus, que acompanha Jesus, que conhece Jesus e que segue os seus ensinamentos, ele é diferente. Assim como dentro do MAP nós percebemos pessoas que muitas vezes nem nos conhecem, mas estão ali servindo cada um de nós. Eles demonstram o sentimento de amor ao próximo através de cumprir um ensinamento do Cristo. O MAP tem essa característica, a casa do abraço, a casa da solidariedade. Por quê? Porque nós seguimos o ensinamento de Jesus. Por isso as portas estão abertas sem nenhum interesse. As portas estão abertas sem nenhum custo. Elas estão abertas simplesmente para que as pessoas se aproximem uma das outras, para que cada um aprenda a desenvolver o sentimento de amor. Porque é se protegendo, é se ajudando que nós faremos um mundo melhor. E Jesus espera de nós sermos um construtor de um mundo melhor. Se eu quero um mundo mais justo, eu primeiro preciso me transformar numa pessoa mais justa. Eu jamais vou conseguir conquistar um mundo melhor se eu não melhorar. Primeiro eu melhoro e depois eu transformo isso. Se eu me melhorar, o mundo já melhorou. Se eu for uma pessoa que recolhe o meu lixo, eu já sou diferente. Se eu sou uma pessoa que não agride o meio ambiente, o mundo já se torna um lugar melhor. Olha só, se eu ajo para não agredir o meio ambiente, eu tenho um valor na sociedade. E se eu puder agir assim, para não agredir, não só o meio ambiente, mas as pessoas, o meu próximo, eu tenho um valor maior ainda. É isso que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós uma postura que nos vai fazer parte do amor de Deus. Jesus, ele tem uma missão para cada um de nós. Ele espera que cada um de nós seja esse construtor que vai fazer diferença no mundo. Nós temos duas opções. Ou nós fazemos parte da solução, ou nós fazemos parte do problema. E aqueles que resolvem praticar o mal, se enveredar pelos caminhos do vício, ele faz parte do problema.
E aqueles que resolvem ter uma vida correta, fazer o bem, ser solidário, dividir o que tem, essa pessoa faz parte da solução. E é isso que Jesus espera de nós. Por isso eu queria finalizar esse tema, para que nós refletíssemos a respeito disso, porque isso vai fazer total diferença, não só agora, nessa pandemia que a gente está atravessando, não só agora, quando a gente fala no MAP, mas vai fazer a diferença na vida inteira da gente. Muito do que nós vivemos do mundo é em função do exemplo que Jesus deixou. É muito diferente quando a gente vai para a rede social e a gente fala do que a gente faz. A gente mostra, né, o que a gente faz e as pessoas seguem a gente. Jesus nunca escreveu uma palavra sobre ele mesmo. Na época que Jesus viveu, nem caneta existia, nem papel existia. Existia o papiro e existia tinteiro. Né? E ele não escreveu nada sobre ele. Tudo que nós sabemos de Jesus foram os seguidores deles que escreveram. Porque ele não se vangloriava. Ele tinha humildade. Ele exemplificava o que Deus queria que ele fizesse. Ele, através do seu amor por nós, ele exemplificou. Ele trouxe o exemplo para que nós pudéssemos seguir. Porque só através do exemplo e do amor nós podemos transformar o mundo. A guerra não transforma. A ignorância não transforma. O medo não transforma. Jesus nos ensina a vencer o medo, a vencer as inseguranças. Quando nós não temos Jesus no coração, em nossa mente, nós vamos crescer mais inseguros. Nós vamos viver mais inseguros. Nós vamos viver com medos, com muitos medos, que vão paralisar muitas vezes a nossa caminhada. Mas se nós estivermos com Jesus, aprendermos com seus ensinamentos, nós vamos ter segurança. Nós vamos falar de forma firme e caminhar com passos firmes. E é isso que Jesus espera de nós. E é isso que nós, do MAP, tentamos multiplicar, tentamos propagar. E convidamos cada um de vocês para vir conosco, para ser um transformador deste mundo, para transformar esse mundo num lugar melhor, começando por nós, pelos nossos pensamentos, nos ligando a coisas boas, as orações, orando sempre, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam e por aqueles que amamos também. Estando sempre em oração, exemplificando, sendo um bom cidadão, sendo um exemplo na sociedade. E procurar tentar vencer as nossas tentações, porque todos temos tentações. Às vezes a gente quer fazer algo que a gente sabe que não deveria. E isso é a tentação. Lembra, na oração, quando nós pedimos na oração do Pai Nosso, para que Deus nos livre das tentações? É isso. É justamente esse momento, no momento em que a gente sabe que nós não deveríamos fazer algo, mas a gente está em vontade de fazer algo. E aí, quando a gente tiver essa vontade de fazer alguma coisa que a gente sabe que é errado, que a gente sabe que não deveria fazer, é aí que a gente deve lembrar do que a gente está conversando aqui hoje. E tentar fazer uma oração. Ter força e coragem para dizer não para os amigos que tentam nos induzir. Ter força e coragem para dizer não, às vezes não para os amigos, para nós mesmos. Porque às vezes a gente não tem ninguém induzindo a gente. É a gente que quer mesmo sem indução. E aí a gente tem que ter força, mais força ainda, e mais coragem para dizer não à nossa vontade de fazer. E é por isso que nós convidamos você. Nós convidamos cada um de vocês para fazer parte junto com o MAP de um mundo melhor. Ok? Então era esse o recadinho que eu queria dar para todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Se tiver dúvida, pergunte. Não deixe de perguntar, tá bom? E eu espero que em breve nós possamos estar reunidos e se abraçar, né? Vencer essa barreira da quarentena. Quando tudo isso passar, a gente vai estar junto para se abraçar lá no MAP, para a gente comer aquela comidinha gostosa, aquele almoço bom demais, para a gente se divertir, para a gente fazer as nossas aulas de violão, para a gente cantar. Ok? Espero que vocês todos tenham gostado da nossa reflexão de hoje. Espero que vocês pensem a respeito durante a semana. Pensem sobre isso. Porque na próxima semana
virão outros assuntos. Procurem refletir sobre os assuntos que vocês recebem durante a semana. Nós teremos uma semana para pensar a respeito do que a gente falou. Não é para só ver hoje, mas é para pensar a respeito da semana, sempre. Sempre em oração, sempre ligado com o MAP, sempre ligado em coração. Um beijo no coração de todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.